Esqueçam tudo o que pensavam saber sobre este Mundial, porque as últimas 48 horas não produziram apenas resultados de futebol. Produziram um escândalo político em grande escala, arrastando a Casa Branca, a NATO e o próprio sistema disciplinar da FIFA para a mesma história caótica. Estamos a falar de um presidente a telefonar pessoalmente ao líder da FIFA, de uma nação co-anfitriã a sobreviver por um fio e de um quadro a eliminar, que agora já não tem 3 dos 4 países que construíram os estádios onde este torneio está a ser disputado. Apertem os cintos, porque este foi, até agora, o período mais selvagem do Mundial de 2026 e vamos desmontar cada segundo. Voltemos ao ponto em que começou a carnificina. Os oitavos de final arrancaram com um desfecho que ninguém no Canadá queria ver. Os canadianos tornaram-se a primeira das 3 nações anfitriãs a ser eliminada do seu próprio torneio. E não se limitaram a perder. Foram atropelados. Os adeptos canadianos encheram estádios na costa oeste a sonhar com um milagre depois de a equipa ter chegado a uma eliminatória de um mundial pela primeira vez na história do país. Pela frente estavam os Leões do Atlas de Marrocos, determinados a provar que a caminhada até as meias finais, 4 anos antes no Catar, não tinha sido um acaso. O árbitro inglês Michael Oliver apitou para o início, e o que se seguiu foi um dos jogos mais duros e violentos do torneio. Na primeira parte, Marrocos pareceu inseguro e perdeu por lesão o seu melhor marcador. Ismael Saibari, que tinha marcado em todos os jogos da fase de grupos, caiu agarrado ao músculo posterior da coxa e teve de sair amparado em lágrimas. Foi um golpe enorme, com Sofiane Rahimi a entrar à pressa para o substituir. O Canadá, apesar de jogar fora de casa, dominou esse período inicial, rematando 4 vezes contra uma de Marrocos e conquistando 5 cantos. O jogo também produziu uma estranheza estatística quase absurda. Antes do intervalo, os árbitros tinham mostrado mais cartões amarelos do que as 2 equipas tinham conseguido remates enquadrados, 6 cartões contra 5 remates à baliza. Um registro que não se via num jogo a eliminar de um mundial desde que há dados, em 1966, especialmente notável porque neste torneio os árbitros raramente passam das 3 advertências por jogo. Depois chegou o momento que virou o encontro. Aos 50 minutos, Marrocos ganhou um livre mesmo à entrada da área. Toda a gente esperava um cruzamento normal, mas Achraf Hakimi tocou de forma inteligente pelo chão. O médio Azzedine Ounahi colocou-se mesmo atrás do árbitro, usando Oliver quase como uma cortina, e arrancou para o passe completamente sem marcação. Oliver leu a jogada na perfeição e saltou da trajetória mesmo a tempo. Ounahi rematou de primeira, a bola sofreu um ligeiro desvio e entrou junto ao poste mais distante. O guarda-redes do Canadá nem se mexeu, 1-0 para Marrocos. A partir daí, o Canadá lançou-se para a frente à procura do empate. Abriu espaços nas costas e pagou caro por isso. Aos 82 minutos, Brahim Dias arrancou no contra-ataque. Não conseguiu preparar totalmente o corpo para o remate, mas protegeu a bola de forma brilhante do defesa e deixou-a para um colega. Ounahi marcou o segundo da noite. Depois, no tempo de compensação, Dias fez a sua segunda assistência do jogo e as pernas frescas de Sofiane Rahimi dispararam o terceiro golo para enterrar de vez as esperanças canadianas. Resultado final, 3-0, uma goleada sem discussão. Os números por trás desse resultado são impressionantes. Marrocos leva agora 34 jogos seguidos sem uma única derrota no tempo regulamentar. A última derrota aconteceu quase um ano antes contra o Quênia. É o segundo mundial consecutivo em que chega, pelo menos, aos quartos de final. Quando soou o apito final, os jogadores do Canadá saíram de cabeça baixa diante dos seus próprios adeptos destroçados com a primeira caminhada histórica em fases a eliminar terminada. Marrocos, por outro lado, avançou para os quartos embalado por uma onda enorme de confiança, preparando um duelo de cartaz com a França que muitos já tratam como uma reedição daquela inesquecível meia-final do Catar. Se acharam isso intenso, o França contra Paraguai levou tudo para outro nível. Aquilo não foi propriamente um jogo de futebol. Foi uma colisão entre a elegância técnica europeia e a pura força física sul-americana. E o árbitro perdeu completamente o controle. Os vice-campeões de Didier Deschamps entraram em campo contra a maior história de outsider do torneio, uma seleção paraguaia que já tinha mandado a Alemanha para casa mais cedo na competição.
Mas os sul-americanos pareceram perceber quase de imediato que não conseguiam superar a França pelo futebol. Por isso, tentaram vencê-la pelo corpo e o árbitro uzbek responsável pelo encontro deixou passar quase tudo. O caos começou nos primeiros 10 minutos. Omar Alderete entrou duro sobre Kouadio Koné e o defesa, Juan Cáceres, empurrou Adrien Rabiot pelas costas longe da bola. Não saiu um único cartão. E o Paraguai percebeu claramente que podia escapar a quase tudo. Gustavo Velasquez atirou-se depois de cabeça contra o guarda-redes francês Mike Maignan num duelo aéreo, atingindo-o ainda com a bota na queda. Os jogadores franceses protestaram furiosamente, mas o árbitro mandou seguir. Andrés Cubas começou então a perseguir Kylian Mbappé por todo o relvado. Acabou por derrubá-lo com dureza e, quando Mbappé tentou levantar-se, voltou a empurrá-lo, provocando uma confusão geral em campo. Mas o momento mais feio chegou quando Matias Galarza perseguiu Mbappé junto à linha lateral e, perante uma audiência televisiva mundial, levantou o braço e atingiu-o com força na cara. O jogo continuou e, de forma espantosa, o árbitro nem sequer mostrou cartão amarelo. Comentadores em estúdios de todo o mundo foram unânimes. Aquilo devia ter sido vermelho direto automático por conduta violenta e clara intenção de magoar. O apito ficou em silêncio. No início da segunda parte, o castigo físico continuou quando Velasquez se lançou para um duelo aéreo e atingiu Mike Maignan em cheio na cabeça com um salto imprudente. Só quando Ousmane Dembélé foi ceifado dentro da área paraguaia é que o vídeo-árbitro finalmente interveio. Os oficiais chamaram o árbitro ao monitor e ele apontou, a contragosto, para a marca de pênalti. Mesmo assim, o Paraguai tentou mais um truque. Enquanto Mbappé estava sobre a bola a preparar a cobrança, Velasquez correu até a marca e esburacou-a com a bota, uma ação que, pelas próprias regras da FIFA, devia dar advertência automática. Os árbitros falharam completamente o lance. Mbappé avançou na mesma e meteu o pênalti na baliza com sangue frio absoluto, 1-0 para a França. O que aconteceu a seguir roçou o inacreditável. Cubas entrou lançado de perna esticada diretamente no joelho de Rabiot, uma entrada que em câmara lenta parecia realmente assustadora, daquelas capazes de destruir uma articulação. Em vez de um cartão vermelho, o árbitro limitou-se a assinalar falta e deixou as equipas fazerem uma pausa para hidratação. Durante a paragem, outro defesa paraguaio chocou com Mbappé e Velasquez voltou a aparecer à procura de confronto, embora Mbappé apenas tenha sorrido, claramente a jogar o seu próprio jogo psicológico. Já perto do fim, Cáceres pontapeou deliberadamente com os pitões a canela de Mbappé enquanto estava no chão e só as caneleiras evitaram uma fratura séria. Nos minutos finais, Galarza, que tinha passado o jogo a provocar os franceses sem consequências, voltou a lançar-se numa entrada imprudente por trás sobre um defesa francês. Os números finais contam uma história absurda. O Paraguai cometeu 13 faltas contra 11 da França, mas acabou sem um único cartão amarelo, enquanto a França, vítima da maior parte da dureza, recebeu 3. É um escândalo estatístico por si só, embora o lado positivo seja o facto de a França ter evitado lesões graves. Depois do apito final confirmar uma vitória suada por 1-0, Mbappé não se conteve nas declarações. Disse que o adversário parecia pensar que a França ia aparecer pronta para jogar futebol bonito de smoking, mas que, se fosse preciso sujar-se para ganhar, a sua equipa também sabia fazê-lo. Acrescentou com intenção que o Paraguai tentou provocar a França, mas que acabou por ser a França a desestabilizar o Paraguai. Deschamps foi mais contido na conferência de imprensa, mas ainda deixou uma farpa clara, dizendo que os adversários usaram todos os truques sujos disponíveis e que aquele não era o tipo de futebol que leva adeptos ao estádio. A França arrancou a vitória na raça e avança para os quartos de final, onde a espera um choque de pesos pesados contra Marrocos, com Mbappé alegadamente ansioso por vingar as lesões sofridas por Saibari e Ounahi. E agora chegamos ao ponto em que tudo se tornou verdadeiramente histórico. A Noruega conseguiu uma das maiores surpresas da história do torneio ao eliminar o Brasil, 5 vezes campeão do mundo. Carlo Ancelotti podia levantar as sobrancelhas no banco às vezes que quisesse, mas perante a força física pura de Erling Haaland, a sabedoria tática do italiano não encontrou resposta. A Noruega venceu por 2-1 e chegou aos quartos de final de um Mundial pela primeira vez na sua história. O Brasil devia ter resolvido o assunto na primeira parte. Aos 14 minutos, o defesa norueguês Kristoffer Ajer fez uma entrada desesperada e imprudente dentro da área sobre Matheus Cunha, falhando completamente a bola. O árbitro norte-americano Ismail El Fath apontou para a marca de pênalti após revisão de vídeo.
Mas em vez de Vinícius Júnior ou de Neymar, que estava no banco, foi Bruno Guimarães quem avançou e bateu de forma fraca, demasiado descontraída. O guarda-redes norueguês Orjan Nyland, de 35 anos, fez uma defesa incrível em mergulho para manter o empate. O Brasil dominou a posse, mas depois de desperdiçar aquela oportunidade de ouro, acabaria por pagar caro. A segunda parte pertenceu por completo a dois heróis noruegueses, um guarda-redes em estado de graça, montado numa onda de forma inacreditável, e a força assustadora de Erling Haaland. Nyland, que quase não joga regularmente no seu clube em Sevilha e tinha tido um torneio relativamente tranquilo até aí, fez 3 defesas de deixar qualquer um de boca aberta, levando Vinícius a agarrar a cabeça em descrença. Depois, aos 79 minutos, Haaland entrou numa mudança quase imparável. Um cruzamento entrou forte na área e Haaland passou por Gabriel, defesa do Arsenal com quem tem travado duelos duros ao nível de clubes há anos, subindo acima dele para cabecear para a baliza. 1-0. Haaland quase não celebrou, voltou a trote para o meio-campo com uma expressão gelada, como se quisesse dizer que aquilo era apenas trabalho normal. O Brasil ficou abalado. Ancelotti lançou Neymar imediatamente, mas foi sob o seu olhar que os pentacampeões sofreram o golpe final. Aos 89 minutos, Haaland recebeu a bola mesmo à entrada da área e colocou um remate lindo, quase sem esforço, no canto inferior. Um bis impressionante, 2-0. A multidão explodiu em incredulidade pura. Tudo o que o Brasil conseguiu responder foi um pênalti de Neymar, já muito dentro do tempo de compensação, que não mudou absolutamente nada no resultado. Neymar, visivelmente frustrado, correu depois do golo e gritou diretamente na cara de Nyland. Mas o gigante guarda-redes norueguês limitou-se a rir com um sorriso régio e desdenhoso. O Brasil ia para casa. Parem um momento para perceber o quão histórico este resultado realmente é. Pela primeira vez desde 1990, o Brasil falhou os quartos de final de um Mundial, quebrando uma série de 36 anos consecutivos a passar dos oitavos. Ainda mais notável, esta foi a primeira vez em toda a história oficial do Brasil que a seleção perdeu com a Noruega no tempo regulamentar. A Noruega tem agora 3 vitórias e 2 empates contra os brasileiros ao longo da história, um verdadeiro pesadelo para a seleção. Quanto a Haaland, marcou pela equipa nacional em todos os jogos oficiais desde o outono de 2024. Uma série goleadora que já vai em 26 jogos consecutivos. E estes 2 golos contra o Brasil podem ser os mais valiosos da sua carreira. A Noruega, carregada aos ombros pelo seu avançado imparável, avança para os quartos, onde defrontará a Inglaterra num duelo que promete ser um choque total de estilos. E por falar em Inglaterra, o seu jogo dos oitavos contra o México, país anfitrião, no lendário Estádio Azteca de 100 mil lugares, talvez tenha sido os 90 minutos mais selvagens de todo o torneio. A equipa de Thomas Tuchel sobreviveu a uma parte do jogo com menos um jogador e garantiu um lugar nos quartos num dos finais mais dramáticos imagináveis. Tal como na ronda anterior contra o Equador, o jogo foi atrasado 1 hora inteira antes do pontapé de saída devido aos relâmpagos sobre o estádio. Quando o tempo melhorou, as 2 equipas entraram em campo sob chuva intensa e uns a menos 18 graus. Tuchel admitiu abertamente na conferência de imprensa antes do jogo que a maior ameaça não era o ataque do México, mas a altitude brutal do estádio, cerca de 2.200 metros acima do nível do mar, algo a que os seus jogadores ingleses simplesmente não tinham tido tempo para se adaptar fisicamente. Isso viu-se imediatamente. Apenas 50 segundos depois do início, Declan Rice, aparentemente já a sofrer com o ar rarefeito, levantou a perna de forma perigosíssima e falhou por pouco a cabeça de Luiz Romo, recebendo um cartão amarelo justo. 1 centímetro mais abaixo, e a Inglaterra podia ter começado o jogo com 10. O público da casa empurrou o México desde o apito inicial e aos 15 minutos, Raul Jiménez obrigou Jordan Pickford a uma defesa difícil, com o guarda-redes a contorcer-se numa posição acrobática para evitar o golo. Durante o arranque do torneio, parecia uma cópia do sofrimento anterior da Inglaterra contra a República Democrática do Congo. Um cerco absoluto à sua baliza. Mas Tuchel não seria Tuchel se não conseguisse virar um jogo de cabeça para baixo a meio.
Durante uma pausa para a hidratação programada, o técnico alemão juntou os jogadores num círculo apertado, gesticulando intensamente enquanto apontava exatamente onde estavam as fragilidades defensivas do México. Resultou quase de imediato. Anthony Gordon testou primeiro o guarda-redes, e depois, aos 26 minutos, a Inglaterra explodiu. Rice levou a bola em direção à área, Bukayo Saka enfiou-lhe um passe com o peso perfeito e Jude Bellingham apareceu de trás para finalizar. 1-0. O México mal teve tempo de recomeçar antes de Gordon roubar a bola na linha lateral, a promessa mexicana de 17 anos mora, e lançar um contra-ataque relâmpago. Harry Kane serviu Bellingham com delicadeza, e este terminou com calma o seu segundo golo do jogo antes dos 38 minutos, 2-0. Os 100 mil adeptos caíram num silêncio atônito, mas o espírito de luta do México ainda não tinha acabado. Mesmo antes do intervalo, Julián Quiñones entrou na área e rematou com frieza, o seu quarto golo no torneio, 2-1. Giménez teve depois duas oportunidades de ouro para empatar, falhando uma e vendo Pickford negar a outra com a ajuda da barra. No tempo de compensação, o capitão mexicano César Montes pensou ter empatado após um canto, mas Bellingham tirou a bola em cima da linha no último instante. A segunda parte mergulhou no caos puro. Bellingham acertou na barra e, momentos depois, o defesa inglês Jarrad Branthwaite entrou de pitões sobre o tornozelo de Jesus Gallardo. O árbitro reviu o lance no monitor e mostrou vermelho direto sem hesitar. A Inglaterra ficava com 10 jogadores em altitude e o estádio sentia a reviravolta a nascer. Mas, em vez disso, o guarda-redes mexicano derrubou Gordon na área e Harry Kane bateu o pênalti com gelo nas veias, o seu sexto golo no torneio. 1-3. Parecia que a Inglaterra, mesmo em inferioridade numérica, tinha o jogo fechado, mas não contra o México. Apenas 5 minutos depois, Kane passou de herói a vilão ao atingir Eric Gutierrez com uma entrada imprudente dentro da própria área inglesa. Desta vez, o árbitro marcou pênalti para o México e Raul Jiménez enganou Pickford para fazer o 2-3. A tensão dentro do estádio atingiu o ponto máximo. Na última pausa para a hidratação, Tuchel lançou pernas frescas e mudou para uma estrutura altamente defensiva, praticamente estacionando o autocarro e tentando sobreviver. O México lançou absolutamente tudo para a frente. Cruzamentos, remates de longe e lances de bola parada perigosos caíam sem parar. A Inglaterra aguentou de alguma forma e aos 12 minutos do tempo de compensação, John Stones cortou mal uma bola que quase entrou na própria baliza, falhando o poste por meros centímetros. O apito final trouxe um alívio inacreditável. Com menos um jogador, em altitude e sob a pressão sufocante de 100 mil adeptos, a Inglaterra não se limitou a ganhar, sobreviveu por pura força de vontade. O Mundial em casa do México terminou em desgosto, enquanto a equipa de Tuchel avançou para os quartos de cabeça erguida, preparando esse confronto apetecível contra a Noruega de Erling Haaland. Em circunstâncias normais, todo esse drama podia ter sido a maior história do torneio. Mas depois a política entrou diretamente no centro do Mundial, e as coisas tornaram-se genuinamente inéditas. Durante 24 dias seguidos, este Mundial tinha conseguido, de alguma forma, evitar tornar-se uma história sobre o presidente Donald Trump. Essa série acabou de forma abrupta esta semana. Tudo gira em torno do avançado da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que viu um cartão vermelho e recebeu um jogo de suspensão após uma revisão de vídeo durante a vitória anterior dos norte-americanos contra a Bósnia e Herzegovina. A revisão, de forma invulgar, usou repetições em câmara lenta, que normalmente não são utilizadas nestas decisões, mostrando os pitões de Balogun a tocar no tornozelo de um adversário. Os oficiais consideraram que se tratava de jogo brusco grave. Normalmente, a história terminaria aí. Em vez disso, o presidente Trump revelou publicamente que telefonou pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pressionar por uma revisão da decisão. Falando a partir da sala oval, Trump disse que apenas pediu que a situação fosse analisada de novo, insistindo que nunca exigiu nada específico. Descreveu o incidente como 2 jogadores a colidir a toda a velocidade e afirmou claramente que não acreditava que tivesse sido falta, acrescentando que, na sua opinião, o avançado norte-americano não tinha feito nada de errado.
foi mais longe, questionando publicamente a credibilidade do árbitro e sugerindo aos jornalistas que investigassem o historial do oficial. Nos bastidores, o esforço terá ido muito além de um único telefonema. Uma fonte próxima da situação disse que Andrew Giuliani, que lidera o grupo de trabalho da Casa Branca para o Mundial, juntamente com o secretário do Comércio Howard Lutnick, trabalhou intensamente para convencer a FIFA a anular a suspensão. Responsáveis norte-americanos dizem ainda que chegaram a fornecer provas adicionais à FIFA durante o processo de recurso, embora os detalhes nunca tenham sido tornados públicos. No domingo, a FIFA anunciou que Balogun estaria de facto autorizado a jogar contra a Bélgica e a decisão desencadeou imediatamente uma tempestade. Infantino divulgou um comunicado confirmando que tinha falado com Trump, mas insistiu que a decisão final coube inteiramente ao Comitê Disciplinar Independente da FIFA, assinalando que fala regularmente com líderes mundiais e partes interessadas sobre todo o tipo de assuntos. A Real Associação Belga de Futebol ficou furiosa e recorreu formalmente da decisão, mas a FIFA rejeitou o recurso quase de imediato, dizendo que a Bélgica não tinha legitimidade jurídica para contestar uma decisão ligada a um jogo completamente diferente. A imagem pública de todo o episódio foi extraordinária. Os críticos salientaram que Trump tinha previsto viajar para uma cimeira da NATO na Turquia por volta da mesma altura em que a seleção dos Estados Unidos se preparava para defrontar a Bélgica, também membro da NATO, acrescentando uma subtrama diplomática quase surreal a uma controvérsia futebolística. O secretário de Estado Marco Rubio não resistiu a uma piada, sugerindo que a polêmica até poderia surgir nas conversas da cimeira com responsáveis belgas no dia seguinte. Analistas jurídicos notaram ainda que, numa leitura estrita dos próprios estatutos da FIFA sobre interferência externa, o episódio poderia, em teoria, ter exposto a Federação Norte-Americana a sanções, embora a FIFA não tenha dado qualquer sinal de seguir esse caminho. No fim, todo esse ruído político não serviu para nada no marcador. Balogun entrou em campo contra a Bélgica como previsto, mas os coanfitriões foram claramente superados. A Bélgica chegou a uma vantagem confortável através de Charles de Ketelaere, que marcou 2 vezes na primeira meia hora, e embora Malik Tillman tenha reduzido, Hans Van Aken repôs a vantagem de 2 golos antes de o suplente Romelu Lukaku selar uma vitória dominante por 4-1, já bem dentro do tempo de compensação. Foi uma forma desmoralizante de os coanfitriões saírem do seu próprio Mundial, o que significava que, depois da eliminação do Canadá por Marrocos e da derrota dolorosa do México contra a Inglaterra, as 3 nações anfitriãs estavam fora antes mesmo de começarem os quartos de final, uma situação sem precedentes para um Mundial em casa. Enquanto a saga Trump-Balogun dominava as manchetes, o futebol continuava entre um derby ibérico entre Espanha e Portugal não tinha correspondido ao estatuto de clássico, pelo menos até ao fim. Cristiano Ronaldo, ainda à procura de uma campanha profunda num Mundial para coroar a sua carreira lendária, viu a sua seleção portuguesa ser controlada durante longos períodos pelos vizinhos espanhóis. O jogo manteve-se sem golos até bem dentro do tempo de compensação, até Mikel Merino aparecer com um golo tardio dramático, colocando a Espanha nos quartos por 1-0 e terminando mais uma vez o percurso de Ronaldo num Mundial nos oitavos de final. É uma história cruel e familiar para o maior jogador de sempre de Portugal, cuja busca por um título mundial tão esquivo continua sem garantia de uma nova oportunidade. Então, como fica o quadro rumo aos quartos de final? 6 dos 8 lugares já estão definidos e os emparelhamentos são simplesmente espetaculares. A França vai defrontar Marrocos naquele que todos chamam de reedição da inesquecível meia-final do Catar, desta vez com uma camada extra de animosidade por causa das lesões sofridas por Saibari e Ounahi. A Espanha, acabada de sair daquele golo tardio dramático contra Portugal, vai defrontar a Bélgica, que desmontou de forma tão contundente a co-anfitriã seleção dos Estados Unidos e, numa reviravolta europeia de outsiders, a Noruega imparável de Erling Haaland vai enfrentar a Inglaterra endurecida de Thomas Tuchel, um duelo que já parece poder ser o jogo do torneio. O 8º e último lugar nos quartos ainda está a ser decidido enquanto falamos. A Argentina de Lionel Messi, campeã em título, está neste momento presa numa batalha tensa contra o Egito histórico de Mohamed Salah em Atlanta, com a Argentina a tentar evitar novo susto no prolongamento como o que sofreu contra Cabo Verde na ronda anterior. Mais tarde, no mesmo dia, a Suíça defronta a Colômbia em Vancouver pelo direito de completar os 8 finalistas.
Quem sair desse confronto vai defrontar o vencedor de Argentina contra Egito, preparando uma ronda de quartos de final que dificilmente poderia estar mais carregada de estrelas, drama e, aparentemente, intriga política. Uma coisa é absolutamente certa: a entrada nos últimos 8. Este Mundial já reescreveu os livros de recordes antes mesmo de a fase a eliminar chegar ao seu momento decisivo. 3 nações anfitriãs, eliminadas antes dos quartos, um presidente norte-americano em funções a intervir pessoalmente num caso disciplinar, um campeão 5 vezes mundial a sofrer a eliminação mais precoce em 36 anos e um sério candidato aos 90 minutos mais feios da história do torneio entre França e Paraguai. Aconteça o que acontecer daqui para a frente, esta edição do Mundial será lembrada durante muito tempo, tanto pelo que aconteceu dentro de campo, como por tudo o que aconteceu fora dele.